Bom dia, meninas. Bom dia, tudo bem? Depois de muita correria, uma semana tensa, graças a Deus deu tudo certo. Deus preparou de trocar de carro. Muito bom, né? Muito bom. Deus conhece a necessidade, Deus conhece o desejo do coração e faz melhor do que a gente imagina. Eu queria contar um pouquinho lá atrás do que aconteceu na minha vida, que cumpre aquela parte que fala assim: lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 ou até com 8. E essa parte cumpriu, está se cumprindo na minha vida. Quando Deus me chamou, eu queria contar desde o começo, mas vai ficar muito longo o vídeo. Quando Deus me chamou, eu tinha um padrasto. A gente já morava com ele quase uns 10 anos. Quando Deus me chamou na graça, tá? E era bem difícil a nossa vida. Não sei nem se ele não vai ver esse vídeo, mas eu não tô nem aí, eu tô falando a verdade. Esse meu padrasto vivia ameaçando de matar a gente, de punhar fogo na casa, porque ele dizia que a casa era dele, ele fazia o que ele quisesse. E a minha mãe não tinha para onde correr, com 3 meninas pequenas. Ela teve que aguentar muita coisa para terminar de criar a gente, tentar encaminhar a gente, né, da melhor maneira possível. Eu sei que tem umas pessoas que não reconhecem o que a minha mãe fez, o sacrifício que ela fez. Mas a minha mãe não tinha muito o que fazer. Mas teve uma vez que a gente tentou invadir um terreno da prefeitura em Araucária. E foi, se eu não me engano, foi no meu primeiro ano que Deus me chamou, bem no começo que Deus me chamou. A minha mãe mandou um rapaz, amigo nosso, construir uma pecinha num pedaço de terra lá pra gente tentar pegar pra gente, né? E ter o nosso cantinho. Ter onde morar sem ser do meu padrasto, que fosse só da minha mãe. Só que não deu certo, a prefeitura foi lá com trator, demoliu tudo, tirou as pessoas de lá. Mas hoje tem casa lá. Foi só nós mesmo, que não era permissão de Deus de nós ficar lá. E quando eu vi o trator demolindo aquela pecinha que a gente tinha feito, a gente não chegou a morar lá. A gente mandou construir para tentar segurar o terreno e daí ir morar lá, né? A gente estava morando na casa, pagando aluguel, se eu não me engano, na casa desse amigo da minha mãe. Quando eu vi o trator demolindo aquele barraquinho, aquela pecinha, era uma pecinha 2x2, se eu não me engano. Me deu uma tristeza tão grande, tão grande. Eu olhei para o céu e falei assim: Senhor, olha a minha situação, olha a situação da minha mãe. A minha mãe estava tão triste. Eu falei: Senhor, o Senhor pode todas as coisas. Eu creio. Prepara uma casa para minha mãe. Foi o primeiro voto que eu fiz, depois que eu obedeci a Deus. Falei assim: Senhor, naquela hora, em pé ali, eu olhei para o céu, clamei a Deus, falei: Senhor, prepara uma casa para minha mãe, que seja só da minha mãe, que não seja junto com meu padrasto, porque ele sempre ia ameaçar a gente. E de todo o meu coração eu pedi para Deus. E eu fui na igreja depois daquele dia.
E Deus falou assim na palavra: essa semana você pediu alguma coisa para Deus e Deus manda te responder que Ele vai atender o seu pedido. Vai demorar um pouquinho, 1 ano ou um pouquinho mais. E eu contei. Contei os meses. Levou 1 ano e 2 meses para se cumprir a palavra. Deus preparou de comprar aquela casa que esse amigo da minha mãe estava... que a minha mãe estava pagando aluguel para ele, porque a minha mãe não queria voltar com meu padrasto, voltar na casa por causa, né, para morar com ele. E a minha mãe começou a pagar, trabalhando de diarista. A minha mãe foi pagando a casa para esse rapaz, a casa que a gente estava. E quando deu 1 ano e 2 meses, a casa estava paga. E a minha mãe falou assim, eu lembro quando a mãe falou assim: agora eu tenho a minha casa. E nesse terreno que a minha mãe comprou, Deus abençoou também, que eu morei 3 anos lá, 3 anos e pouco, não tenho bem certeza, sem pagar aluguel depois que eu casei. Deus também me abençoou através daquele terreno. E dali, Deus continua abençoando a minha mãe. Não parou por ali. Daquele terreno, a minha mãe vendeu a metade, comprou outro terreno e alugava casa, fez casa de aluguel, várias casas de aluguel, e Deus foi abençoando a minha mãe. E resumindo, através daquele voto que eu fiz, aquele dia, hoje a minha mãe pôde me ajudar. Porque, como eu falei, né, esses dias eu precisava trocar de carro, eu precisava... Só que eu não posso fazer um financiamento porque eu não posso assumir uma dívida e eu não tenho salário fixo para poder assumir uma dívida grande. E eu não queria fazer um financiamento e pagar 3 carros. Então, Deus preparou que a minha mãe vendeu um dos terrenos e me emprestou o dinheiro para mim dar o meu carro e comprar outro carro. E eu fico olhando assim o tanto que Deus é maravilhoso. O que eu sei que foi Deus na vida dela, foi Deus na nossa vida. E desde lá, Deus sempre tem abençoado, Deus sempre tem multiplicado. Deus abençoou muito a minha mãe. Ela separou daquele homem. Ele tentou voltar com ela, tá? Mas Deus não permitiu, porque não dava certo. Um dia, a última vez que ele voltou na casa da minha mãe, só tava eu lá. Ele xingou um monte, falou um monte, que foi as filhas que destruiu o casamento dele, xingou e me xingava de crente do diabo pra cima. Ele falava muito palavrão. Só que naquele dia Deus me deu discernimento, nesse dia. Então é 2 obras que eu vou contar nesse vídeo. Nesse dia Deus me deu discernimento e eu não tive raiva dele. Deus mostrou para mim aquele dia que o que estava me afrontando através daquele homem era um espírito maligno. Era o próprio inimigo das nossas almas, que não quer ver a gente ter paz, não quer que Deus faça uma obra na nossa vida, que Deus cumpra as suas promessas na nossa vida. E eu consegui definir que não era ele, que era através dele que o adversário estava me afrontando. E naquele dia eu olhei para o céu
também. Quando eu vi que ele estava sendo usado, Deus mostrou para mim claramente que ele estava sendo usado. Eu olhei para o céu e falei assim, Senhor, eu falei em voz alta, olhando para ele. Eu falei assim, Senhor, perdoa ele, porque ele não sabe o que diz. Foi só isso que eu falei. Na mesma hora, acredite quem quiser. Eu acredito porque eu vi. Na mesma hora, aquele espírito que estava nele saiu dele. Ele ficou olhando pro chão assim, ó. Tipo, o que eu tô fazendo aqui? Ficou meio perdido, assim, sem saber o que fazer. Ele virou as costas para mim e foi embora. E nunca mais voltou. E eu vi que a minha prova tinha terminado ali. Aquela prova. Não fiquei com raiva dele. Mas enfim, hoje eu dou graças a Deus. Tantas lições que eu aprendi, tanta coisa que Deus fez na minha vida e continua fazendo, e eu creio que vai continuar fazendo. Só depende da gente. Só depende da gente crer. As obras na vida da gente só depende da gente crer, porque Deus faz, porque Deus pode, se Ele quiser, lógico. Não é a gente que obriga Deus a nada. Mas qual pai que não abençoa o filho obediente? Qual pai que não quer o melhor para o filho? Qual pai que não quer ver o filho feliz? Eu sei que eu tô com uma carinha bem cansada, porque essa semana foi bem corrida. Mas assim, eu tô muito feliz. Muito feliz. Porque Deus cumpriu o desejo no meu coração, porque eu vejo a benção de Deus todos os dias, apesar de tanta luta que se levanta. Mas é isso. Uma hora eu conto um pouco mais da minha história bem lá do começo. Mas, por enquanto, é isso. Deus preparou um carro novo para mim continuar trabalhando. Agora melhora um pouco, né? Porque é um carro 4 portas. Trabalhar de Uber para a mulherada tem gostado, porque é mais gostoso, né? Viajar com mulheres, né? Confiar em mulher, de mulher para mulher. Mas é isso, gente. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Não percam a fé, por mais grande que seja a luta. Por mais que demore. Às vezes a gente acha que demora tanto. Mas se Deus prometeu, Deus cumpre. Se você busca Deus, se você ora, Deus ouve. Mas Ele faz da maneira que Ele quer. Ele faz do jeito que Ele quer. E se Ele quiser. Mas Ele quer o melhor para nós. Deus abençoe. Fiquem com Deus.